Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 108. E na aula 108 nós vamos rever aí a média aritmética. É a nossa segunda aula de um total de duas. Então vamos continuar estudando as nossas médias aritméticas. Então, o objetivo para a aula de hoje vai ser calcular médias aritméticas simples e também média aritmética ou também média ponderada. Resolver problemas que envolvam o cálculo de médias. O que é a média aritmética? A média aritmética de dois números A e B é a soma do A com o B. Vou somar esses dois números e dividir por 2. Se eu somo dois números, eu divido por 2. Se eu somo três números, eu divido por 3. Então, a média aritmética de três números, A, B e C, eu vou somar A mais B mais C e divido por 3. Se fosse a média aritmética de quatro números, eu somaria os quatro números e dividiria por 4. Se fossem 5 números, somaria os 5 números e dividiria por 5, ok? Determine a média aritmética desses números que aqui estão. Média aritmética de 3, 5, 2 e 8. Então, lembrando, para calcular a média, nós sempre somamos os valores e dividimos pela quantidade de somas. Quantos valores nós temos? 4 valores. Vamos somar os 4 e, enfim, dividir por 4. Então, somamos 3 mais 5 mais 2 mais 8, dividido por 4. Bom, 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 8, 18. E 18 dividido por 4, ele vai dar um número com vírgula. Vai ser aí 4,5. Temos um decimal. 4,5 é a média aritmética entre 3, 5, 2 e também o 8. Vamos para esse segundo exercício. O gráfico mostra os gastos do Brasil com a importação de produtos têxteis. Produtos têxteis são aqueles produtos de pano, tecido, têxteis, tecido, tá? Então, de 1990 a 1994, já faz tempo, aí já tem uns 30 anos, né? Então, 1990, 47 em milhões de dólares, 91, 66 milhões de dólares, 38 milhões de dólares no ano de 92, no ano de 93, 48 milhões de dólares, e lá em 94 deu um salto. Produtos têxteis exportados pelo Brasil chegou a cerca de 109 importados, né? Importados do Brasil chegou a cerca de 109 milhões de dólares. Qual foi o gasto médio anual nesse período? Vamos calcular o médio, o valor médio anual desse período aí, tá? Houve algum ano no qual o valor gasto fosse igual à média? Bom, temos que calcular primeiro a média e verificar se alguns desses anos foi igual à média. Então, qual foi o gasto? Calculando a média entre 47, 66, 38, 48 e 109. Somamos todos eles, 308. Então, a soma deu 308 milhões de dólares. 308 milhões de dólares dividido por 5 vai dar 61,6 milhões de dólares. Essa foi a média de 1990 até 1994. Então, o gasto médio neste período foi de 61,6 milhões de dólares. Esse foi o gasto, tá? A letra B. Houve algum ano no qual o valor gasto foi igual à média? Será que aconteceu? Calculamos a média. Algum destes anos foi igual aos 61,6 milhões de dólares? Não, não teve. O que se aproximou mais foi aqui os 66 milhões de dólares. Se aproximou, apenas se aproximou, mas igual ele não foi. Média aritmética ponderada é um tipo de média aritmética em que os números têm pesos. Então, um número tem um valor maior que o outro. Como ele tem um valor maior que o outro, o peso dele é maior. Então, o peso vai contar mais. Qual a média ponderada de 6 com peso 2 e 4 com peso 3? Então, os pesos aqui, eles são diferentes, não são iguais os pesos.
qual que vai ser a média ponderada entre eles? Será? Então vamos lá. Média ponderada é igual à soma dos produtos, número de vezes, dividido pela soma dos pesos. Importante, a gente não vai mais somar pela quantidade de somas, dividir pela quantidade de somas, perdão. Não vamos mais dividir pela quantidade de somas. Vamos dividir pela soma dos pesos. Então, olha só, como que eu faço os pesos? Como que eu faço o cálculo dessa média ponderada? Eu pego o valor vezes o seu respectivo peso. 6 vezes 2. 6 vezes 2. 4 vezes 3. 4 vezes 3. 6 vezes 2 vai ser 12. 4 vezes 3, 12. E eu vou dividir sempre, pessoal, grava na cabeça de vocês, sempre divide pela soma dos pesos. Um tem peso 2, outro tem peso 3. Então, eu somo 2 mais 3. Então, a média ponderada será 12 mais 12, 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. Dividido por 5. Vamos ter 12 mais 12, 24. E 24 dividido por 5, 4,8. Então, portanto, a média ponderada entre 6 com peso 2 e 4 com peso 3 é 4,8. Vamos para a próxima questão. Meu professor de matemática aplica 3 provas por bimestre. Então, no bimestre, para fechar a nota, ele aplicou 3 provas. Depois, ele calcula a média das notas com essa fórmula que está aqui. Prova 1 mais prova 2 mais 3 vezes a prova 3. Opa! 3 vezes a prova 3. E dividiu por 5. Tá estranha essa fórmula. Essa fórmula, na verdade, é o peso. Qual das provas que vale mais? Qual prova é mais importante tirar a maior nota? Na última, porque ela tem peso 3. O valor dela vale 3 vezes o valor das provas anteriores. Então, por isso que ele divide por 5. Peso 1 na primeira, peso 2 na segunda, deu 2. Peso 3 na terceira, 2. Mais 3, 5. Por isso que está dividindo por 5. Minhas notas foram. Então, as notas conseguidas por esse aluno foi 6,5 na primeira prova. Opa, tem um decimal aí. 6,5. 7,5 na segunda prova, mais um decimal, 7,5. E 8 na última prova. Ok, as notas até que foram regulares. E veja que as notas do aluno aqui que está falando, ele tirou a maior nota na última prova. Importantíssimo, tirou a maior nota na prova que valia mais. Qual foi a média deste aluno? Bom, e essa média, ponderada ou não? Já matei para vocês, né? Média ponderada, porque ele tem um peso maior na última prova. Então, média ponderada. Quando a média não é ponderada, ela é uma média aritmética simples. Então, fazendo o cálculo, 6,5 não tem peso, mais o 7,5 sem peso, é como se fosse peso 1. 1 vezes 6,5 permanece o 6,5. 1 vezes 7,5 permanece o 7,5. E 3 vezes 8, porque é o peso 3 na última prova. Bom, 6,5 mais 7,5, 3 vezes 8, 24, e tudo isto dividido por 5. Somando tudo, 6,5 mais 7,5, 14. 14 mais 24, 38. 38 dividido por 5 vai dar 7,6. Portanto, a média foi 7,6. A última nota acabou jogando a média dele mais para cima lá. Tinha umas notas ruins aqui, uns 6,5. Então, esse 7,6 acabou ficando uma média boa, porque tirou uma boa nota na última prova. Certo, pessoal? Mais uma. Complete o texto usando seus conhecimentos em estatística. Nas pesquisas estatísticas, coletam-se... O que a gente coleta? Coleta o que nas pesquisas estatísticas? Coletamos dados. Os dados podem ser organizados em... No que a gente organiza na estatística? O que é utilizado para fazer essa organização? São as tabelas. Então, os dados são organizados em tabelas. Para visualizar dados com rapidez, pode-se construir o quê?
que fica mais fácil. Você colocou o olho, fica mais fácil de visualizar. Lembram o que a gente usa? Gráficos. Lembra os gráficos de coluna, gráfico de setor circular, gráfico de barras, com pictograma. É muito mais fácil verificar com gráficos. Para comparar dados, pode-se calcular a média. Então, média aritmética é a mais usada, ou talvez até a média ponderada. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham relembrado, conseguindo verificar aí o que aprenderam nesta aula com o que vocês aprenderam em aulas anteriores sobre média aritmética e média ponderada, conteúdo que está dentro da estatística. E para que vocês possam aprender cada vez mais, verificar se houve o aprendizado mesmo, é importantíssimo fazer as atividades propostas. Elas auxiliam e muito vocês na aprendizagem. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.